poder compor a nossa mesa, nós anunciaremos. O senhor excelentíssimo, senhor deputado Pedro Kaká, preponente desta sessão. Convidamos o reverendo Juarez Marcondes Filho, secretário executivo da Igreja Presbiteriana do Brasil e presidente do Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Convidamos presbítero Clodoaldo Valdemar Fulan, presidente da Casa Editora Presbiteriana e do Conselho de Educação e Publicação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Convidamos reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, diretor do Seminário Teológico Presbiteriano, reverendo José Manuel da Conceição de São Paulo. Convidamos reverendo Ademir Aguiar, presidente do Sínodo Unido de São Paulo e secretário executivo da Comissão Nacional Presbiteriana de Educação. Neste momento, todos juntos, iremos assistir um vídeo de 26 segundos para dar início do nosso trabalho desta manhã. Neste momento, com a palavra, o nobre deputado Pedro Kaká para dar início a esta sessão solene. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta sessão solene foi convocada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, excelentíssimo deputado Cauê Macris, por solicitação deste deputado, com a finalidade de homenagear Martinho Lutero e o João Calvino. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro pela banda da Polícia Militar sob a regência do maestro primeiro sargento PM Eliseu.
Agradeço a presença da Banda Polícia Militar pela execução do hino nacional. Comunicamos aos presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será retransmitida pela TV Assembleia no domingo, dia 17 de setembro, às 21 horas, pela NET, canal 7, pela TV Digital, canal 61.2 e pela TV Vivo, canal 9. Nós sentimos honrado de anunciar os demais autoridades presentes neste cerimonial. Gostaria de lembrar a senhora Tenente Vivian, representando o Almirante Guerreiro, comando do 8º Distrito Naval do Estado de São Paulo. Senhor José Inácio Ramos, diretor-presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Pastor Everaldo Macedo, da Igreja Assembleia de Deus. O nosso irmão é da Igreja Ministério de Madureira, então chefe do gabinete do deputado Pedro Cacá. Reverendo César Marinho, da Igreja Presbiteriana em Vila Buenos Aires. Reverendo João Marcos Vasconcelos, da Igreja Presbiteriana de Aé Carvalho. Reverendo Rodolfo Rodrigues Sales, da Igreja Presbiteriana da Moca. Reverendo Aguinaldo Duarte de Farias, da Igreja Presbiteriana da Moca. Reverendo Cleuton Fernandes, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Maurício Cardile, pastor da Igreja Presbiteriana de São Mateus e capelão dos PMs de Cristo. Lindeberg de Moraes, presidente da Fundação Social Democrático Cristã. Reverendo Ivan Ferreira Guedes, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Wilson de Lima Lucena, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Gesiel da Silva Souza, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Capelão Cleander Heiderich, PM de Cristo Presbiteriano Centro. Reverendo Amauri Costa de Oliveira, da Igreja Presbiteriana da Penha. Valdir Anselmo de Castilho, presbítero da Igreja Presbiteriana da Penha. Gostaria também, nesse momento, só para relembrar, que nós temos a presença da primeira-dama, do nosso Pedro Cacá, que nós não podemos deixar também de apresentar, né, nossa primeira-dama. Por favor, para que todas conhecem a nossa primeira-dama. Também está presente o seu filho, por favor. Nós também temos presença de jornalista do jornal O Dia, senhor César Neto. Neste momento, estaremos ouvindo a apresentação do grupo musical de presbíteros das igrejas coreanas de São Paulo, sob a regência do presbítero Park Gil-sik, com a música, com as seguintes músicas: primeiro, Deus é tão bom, e segunda, A Graça de Deus. Convidamos o grupo musical para apresentar. Não, Pedro, o senhor é brasileiro? Eu sou brasileiro. Sou filho, descendente. É um pouquinho difícil mesmo. Eu sou paranaense.
com 12 anos, com a crise do café. Ah, isso. As Depois geadas. daquela geada braba dos anos 70. Isso.
Esse hino é de sola gratia. Agradecimento ao Deus eterno pela graça derrubado por cada um de nós. E somente pela graça de Deus somos salvos. E agora, a palavra está com o nosso presidente, para dar continuidade da nossa programação. Esta presidência convida e concede a palavra ao reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, solicitando a sua presença na tribuna. Eu cumprimento o deputado Pedro Cacá, no nome de quem eu cumprimento toda a mesa e agradeço o esforço dele por esta solenidade. A palavra de Deus nos diz no Salmo 112, versículo 4, que ao justo nasce luz nas trevas. E um dos lemas da Reforma Protestante foi justamente pós tenebras lux, depois das trevas lux. O período da Idade Média, que durou cerca de 1000 anos, ele foi um período, em muitos sentidos, de trevas. O povo não tinha acesso à educação, ao saneamento básico. Apenas quem tinha direito à educação eram os nobres, os religiosos. E, nesse sentido, Martinho Lutero, quando intencionava fazer uma reforma religiosa na igreja, ele não esperava que aquele movimento ganhasse vulto e expressão e acabasse influenciando muitas áreas da sociedade. Naquele período em que Martinho Lutero viveu, a Igreja Católica havia se inclinado para vários erros, no longo período da Idade Média.
E eu destaco na minha breve fala quatro erros principais daquele período. O primeiro erro foi o comércio das indulgências. A Igreja Católica Apostólica Romana, no decorrer dos tempos, a partir do século XII, ela começou a taxar o perdão divino, uma espécie de pedágio. O perdão bíblico, o perdão que Deus dá é gratuito, mas a Igreja passou a vender um documento chamado indulgência, uma espécie de diploma com letras garrafais, de forma que aquele que tivesse algum pecado teria que comprar esse documento para obter assim o perdão dos seus pecados. E nesse sentido, foi que Martinho Lutero escreveu as famosas 95 teses, as 95 afirmações contra, principalmente, a venda do perdão divino. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, aproveitando a véspera do dia de Todos os Santos, em que o local estaria repleto de pessoas, ele afixou este grande documento na porta da capela do castelo em Wittenberg. E as pessoas, no dia seguinte, começaram a ler aquelas teses e a perceber o quanto a Igreja Católica estava em maus caminhos. As indulgências eram vendidas com muito dinheiro para quem tinha mais dinheiro e com poucas moedas para quem tinha menos dinheiro. Quando os cavaleiros e as carruagens católicas romanas chegavam numa cidade com as suas bandeiras vermelhas, era um acontecimento, e o povo parava, ia até a praça principal, e lá entravam em cena os famosos vendedores de indulgência, homens muito eloquentes, muito aplicados na arte da persuasão, e o maior deles foi um homem chamado Tetzel. Ele era um grande orador, e em uma das suas falas ele dizia ao povo ali humilde, reunido, que no momento em que a moeda tilinta no fundo do cofre, a alma parte do purgatório e voa para Deus. E o povo sem instrução, manipulável, ouvia essas coisas e ficava impressionado. E Tetzel completava: hoje à noite, na Igreja Católica, você terá a chance de, com poucas moedas, tirar o seu avô, os seus pais do purgatório. Venha, traga as suas moedas. E à noite a igreja ficava repleta de pessoas levando as suas moedas numa tentativa de tirar os seus parentes de um fantasioso purgatório. Foi contra isso que Martinho Lutero se insurgiu e tentou reformar a igreja. Mas a igreja não queria reforma. Esse foi o primeiro grande erro. Um segundo grande erro foi o comércio das relíquias. Supostos ossos e peças de roupa, objetos pessoais de personagens bíblicos começaram a ser comercializados na Europa. E homens nobres e ricos começaram a adquirir esses bens e montar exposições. Por exemplo, o crânio de João Batista percorreu várias cidades na Europa. O suposto crânio de João Batista, e isso atraía pessoas que formavam filas para ter acesso a este crânio. Roupas de José, e havia uma cidade na Europa em que um frasquinho de leite era tido como um pouco de leite materno de Maria, e as pessoas faziam fila para ter acesso a esse leite. Hoje, quando nós olhamos o mundo evangélico atual, nós vemos distorções parecidas. Água de torneira sendo vendida como água do Rio Jordão e coisas assim. Isso começa na Idade Média, o comércio das relíquias, e foi contra isso que Martinho Lutero se insurgiu também. Um terceiro grande erro do período foi o Tribunal da Santa Inquisição. A igreja se julgava detentora absoluta da verdade, não apenas em assuntos religiosos, mas em todas as áreas, de forma que Galileu Galilei, observando o trabalho de Copérnico, ele chegou à conclusão que o nosso planeta não era o centro do sistema. O nosso sistema não é geocêntrico, mas é heliocêntrico. Mas ele foi chamado pela Igreja Católica a se retratar. E ele teve que se retratar, porque senão ele seria morto. Giordano Bruno não se retratou e foi queimado em praça pública com a língua cortada. Aliás, língua cortada ou perfurada era um requinte de crueldade que a igreja fazia àqueles que discordavam, porque a maioria dos cristãos, quando ia para a fogueira por amor do Evangelho, ia cantando salmos, e era terrível para os inquisitores ver os crentes morrendo queimados e cantando salmos. Por isso eles cortavam a língua daqueles mártires. O Tribunal da Santa Inquisição foi uma mancha negra na história da humanidade. Muitos homens e mulheres piedosos foram levados à fogueira
por apenas discordar do status quo, por discordar das ideias da Igreja Católica. Uma quarta mancha que nós temos na Idade Média, um quarto erro, foi a corrupção de uma forma geral. Corrupção financeira, corrupção sexual. Havia prostíbulos em Roma para sacerdotes. Havia um desconhecimento da Bíblia total por parte dos clérigos. Na verdade, um sacerdote naquela época, ele estudava os documentos da igreja, mas ninguém tinha estudo da Bíblia. Quando Martinho Lutero começou a se dedicar a estudar a Bíblia, ele foi caçoado pelos seus colegas. Mas foi por conta do seu estudo da Bíblia que ele conheceu a verdade. Em 1512, ele adquire o título de doutor em teologia, título que ele não queria, mas era necessário para se tornar professor, e ele começa a ensinar. E em 515, segundo semestre de 515, primeiro semestre de 1516, ele ensina aos seus alunos o livro dos Salmos. E ensinando o livro dos Salmos, Martinho Lutero, ele não vê outra coisa senão um Deus irado contra os seus pecados. O medo de Lutero com relação a Deus era muito grande. Ele não conseguia ver o Deus da graça, apenas o Deus que nos pune por conta dos nossos pecados. No segundo semestre de 16 e primeiro de 17, ele começa a estudar o livro de Romanos. E quando ele chega no primeiro capítulo de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 16, e ele lê que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, ele percebe que todo aquele medo que ele tinha da justiça de Deus era infundado, porque a justiça de Deus se manifestou em Cristo. Cristo na cruz foi quem suportou toda a carga, todo o peso da ira divina. E Lutero vai escrever num dos seus livros que foi como se as portas do paraíso tivessem se abrido para ele, quando ele percebeu que ele não precisava mais temer a Deus, que todo o peso da ira de Deus havia caído no próprio Filho, de forma que quem está no Filho agora está perdoado. Quem está no Filho não merece mais a ira do Deus Santo, porque o Cordeiro suportou toda a ira divina. Aí é que nós vemos a conversão de Lutero. Martinho Lutero, então, é excomungado da igreja em 1521, ele queima a bula que o excomungava em praça pública, ele sai da igreja e com ele muitos padres, muitas freiras. Martinho Lutero vai se casar depois com Caterine von Bora, que era uma freira. Muitos lares são construídos naquela época. E aquela que parecia uma reforma eminentemente religiosa, ela avança pela Europa, influenciando as artes, a cultura, a educação e diversos níveis da sociedade. Nós louvamos a Deus porque ao justo Deus faz nascer luz das trevas. Post tenebras lux, foi o que Deus fez com a sua igreja. Ele preservou um povo no decorrer da Idade Média, um remanescente fiel. E no final da Idade Média, ele levantou homens como Martinho Lutero, como João Calvino, para reformar a igreja e para criar uma igreja que voltasse à palavra de Deus. Nós somos herança, nós recebemos este legado. Hoje a igreja brasileira precisa de muitas reformas. Muito do que acontecia na Idade Média voltou a acontecer hoje. Que Deus nos use, que nós sejamos aqueles que, com uma voz profética, possamos denunciar os erros da igreja atual e possamos voltar ao genuíno Evangelho de Cristo Jesus. Amém. 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 Assistiremos o vídeo com o hino oficial dos 500 anos. Convidamos todos a cantarem juntos esse. Agradecemos. Agradecemos pela...
para cantar esse? Está travando. Está travando. Então deixa. Então, tá bom. Vamos dar continuidade. Por favor, podeis assentar. Ok. Nós agradecemos e nesse momento eu gostaria de apresentar alguns que estão presentes nesse momento para honrar nossa sessão solene. A presença do reverendo Ademir Aguiar, presidente do Sínodo Unido de São Paulo e secretário executivo da Comissão Nacional Presbiteriana de Educação. Eu cometi nesta manhã um pequeno gafe, eu gostaria de não deixar de cometer o gafe de não poder apresentar o nome completo, porque na minha mente estava o nome, mas não o nome completo, que é a primeira dama do nosso querido deputado Pedro Cacá, dona Lidiane Floresta, perdão, e o seu filho Fernando Kiko Domo, né, que está aqui presente. Gostaria de lembrar nosso querido presbítero Rodrigo Mastro Pietro, presbítero da Igreja Presbiteriana de Aricanduva. Fernando Aguiar Nascimento, presbítero da Igreja Quarta Presbiteriana de Suzano. Nossos agradecimentos a todos. Mais uma vez, com a palavra, o presidente. Quero antes cumprimentar ao reverendo Ageu, pois sempre quando encontro com ele, ele traz muita sabedoria, conhecimento, e seguramente sempre saio de forma muito honrosa, mais rico no conhecimento e, sobretudo, a riqueza que o senhor sempre passou, né, de forma que, tenho certeza, assistido aqui pela minha família, eu vejo um trabalho magnífico do senhor. E quero aqui convidar o presbítero Clodoaldo Valdemar Furlan para fazer uso da tribuna. Fique à vontade. Quero saudar aqui o deputado Pedro Cacá e, através dele, cumprimentar a mesa. E a minha palavra é uma palavra de agradecimento em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. O deputado Pedro Cacá tem aberto outras oportunidades para nós. Nós, há pouco tempo, tivemos um trabalho no Vale do Agabaú, que foi muito, muito bom, muito abençoado. E, de forma que, por iniciativa dele, foi marcada essa sessão solene. E ó, que a minha palavra vem em nome dos 15 sínodos do Estado de São Paulo. Os sínodos do Estado de São Paulo são regionais, em que são jurisdicionadas todas as igrejas presbiterianas do Brasil que estão em nosso Estado. Então, em nome desses 15 presidentes, eu quero agradecer ao deputado por essa oportunidade, quero agradecer todo o seu gabinete, o empenho que ele tem feito para nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, no Estado de São Paulo. Quero agradecer ao Dr. Kim também, que tem, de uma forma muito simpática, nos auxiliado. Agradeço também ao reverendo Aguinaldo, que, através dele também, o trabalho dele, nós pudemos estar reunidos aqui hoje. Agradeço ao reverendo Juarez. O reverendo Juarez é secretário executivo do Supremo Concílio. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem um concílio maior, que é o Supremo Concílio. E o presidente do Supremo Concílio é o reverendo Roberto Brasileiro Silva, que está se fazendo representar pelo reverendo Juarez, que é o secretário executivo do Supremo Concílio. Queremos agradecer a todos também
que puderam estar conosco nesta manhã e que Deus possa abençoar cada vez mais a Igreja Presbiteriana do Brasil, que possamos fazer muito mais história da Reforma Protestante, que sejam 500 anos, 501, 502, e assim que possamos continuar defendendo a palavra do Senhor, defendendo o Evangelho de Cristo Jesus, de acordo com as Sagradas Escrituras. Nosso muito obrigado, Deus abençoe a todos, Deus abençoe o senhor presidente, deputado Pedro Cacá. Muito obrigado. Na realidade, Clodoaldo, eu que agradeço toda essa oportunidade de estar participando esses 500 anos da reforma e que, com certeza, engrandece a todos nós. E, em seguida, convido para que o reverendo Juarez Marcondes Filho faça uso da tribuna. Excelentíssimo senhor Pedro Cacá, o indigno presidente e proponente da presente sessão, em nome de quem quero cumprimentar toda a Casa Legislativa, queridos colegas, presidentes de sínodos do Estado de São Paulo, reverendo Ageu, presbítero Clodoaldo, reverendo Ademir, em nome de quem cumprimento os demais presidentes aqui presentes, bem como toda a família presbiteriana. Meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Coreana, Ani Haseyo. Senhoras e senhores, quero primeiramente trazer uma saudação do digníssimo presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Roberto Brasileiro Silva. Era seu propósito estar aqui hoje, mas a sua agenda bastante carregada o impediu de chegar aqui. Está no Rio de Janeiro atendendo outro compromisso que já estava anteriormente agendado. É uma satisfação muito grande estar nesta Casa de Leis, mais uma vez. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo traz para conosco a segurança de que este país vive o Estado Democrático de Direito, de que temos a nossa Constituição Federativa do Brasil, que norteia a nossa vida nacional. E esta Casa de Leis convoca uma sessão solene para homenagear uma efeméride que completa 500 anos. Não são 500 dias, não é um período curto de tempo, é uma celebração notável. Eu tenho dito que, com toda certeza, nenhum de nós participou dos 400 anos da Reforma e provavelmente não participará dos 600 anos também. Então vamos aproveitar esta celebração memorável. O reverendo Ageu fez um discurso histórico extremamente precioso, pontual e que, de maneira muito palpitante, nos lembra as razões pelas quais chegamos àquele acontecimento. Deixo convosco a palavra do apóstolo Paulo na carta a Tito, nestes termos: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O coral tem toda a razão quando escolhe o seu repertório, afirmando que Deus é bom e a manifestação da sua bondade tornou-se completa por intermédio da sua graça. Eu não entendi nada do que vocês cantaram, mas tocou o meu coração a sua musicalidade e, sabendo o tema que era ali entoado, creio que nós estamos em boa companhia da celebração desta manhã. Porque, de fato, foi a mensagem da graça de Deus há 500 anos que revolucionou o planeta. Diante de tudo aquilo que aqui já nos foi colocado de equívocos, de enganos, de erros, bradou-se com toda a força, com todo o vigor,
a partir de Wittenberg, no sul da Alemanha, a partir dos escritos de Martinho Lutero e de tantos outros que o acompanharam. Vibrou-se a partir da Suíça, de Genebra, dos lábios e da pena de João Calvino, a mensagem da graça de Deus. Deus é bom. E a sua bondade se manifesta, primeiro de tudo, por ter criado todas as coisas que existem, inclusive a você e a mim, e ter nos feito a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. É muita bondade, é muita graça de Deus. Mas a graça de Deus não para aí, porque mesmo tendo rompido com a bondade, com o amor do Senhor, tendo-lhe voltado as costas, Deus não deixou de ser gracioso, veio buscar-nos na pessoa do seu Filho Jesus. A visão bíblica que se realça a partir da reforma, porque ela é um movimento de retorno às Escrituras, é marcada por esse movimento de criação, queda e redenção, graça de Deus. E a mensagem que tem ecoado nesses 5 séculos é justamente esta: a graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens. E a partir daí ela vem nos educar, vem nos formar, vem nos fortalecer, vem traçar um rumo, um modo diferente de viver na extensão plena da nossa vida. No cotidiano, na vida comum do lar, nas nossas relações comerciais, no nosso trabalho, na formação acadêmica, nos projetos que temos para o futuro, na vida política, na vida como cidadãos que somos. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja cidadã, absolutamente envolvida com a sociedade para iluminar todos os escaninhos obscuros, todas as realidades que se acham em trevas com o Evangelho da luz de Deus. Então a graça de Deus se manifestou, Salvador, educando-nos para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. 3 elementos imprescindíveis para a nossa vida há 500 anos e hoje também. Um viver sensato, equilibrado, ajuizado, prudente, não exacerbado, harmônico, justa. Sensata e justa deve ser a nossa vida. Esses tempos em que se revela, a partir do tapete que vai se levantando e toda a sujeira que está debaixo e formando esta coluna de fumaça, de poeira, de tanta corrupção, é preciso que se erga a bandeira da justiça nesse país. O que é certo, o que não é certo e ponto. O que é bom, o que é ruim. Não podemos mais navegar por estas ondas que nos levam ora para um lado, ora para o outro. Existe um caminho retilíneo, mas não paramos aí. A graça de Deus nos educa para vivermos sensata, justa e piedosamente, que é a vida espiritual, é a vida de comunhão com Deus, é a vida de serviço a Deus, é a vida de deixar-se inundar pela sua bênção, pela sua comunhão, pelo seu Espírito que habita o nosso coração. E finalizamos o soprar da graça de Deus sobre nós, levando-nos a viver uma vida que aguarda a volta gloriosa do Senhor Jesus. Acabei de receber aqui uma mensagem, que talvez alguns venham até receber, que em 2 frases resume esta história bíblica falando sobre graça e glória. Graça é glória iniciada, glória é graça consumada. Amém. A graça de Deus abriu o caminho para que nós vivamos para a glória dele. Mas quando a glória do Senhor transbordar como as águas cobrem o mar, então a graça terá cumprido completamente o seu mistério, a sua missão, e é isto que nós auguramos, a gloriosa vinda do Senhor Jesus. É isto que a reforma proclama. É isso que Martinho Lutero levantou como bandeira, não apenas a partir de 31 de outubro de 1517, mas mesmo antes, e a partir disso, então, ganhando toda a Europa, todos os demais continentes
e nós somos herdeiros desta mensagem. Muito agradecidos somos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por poder comemorar uma data que não poderia passar em brancas nuvens neste querido Estado de São Paulo. Que Deus o abençoe a todos. Muito obrigado. Neste momento, convidamos diretor-presidente, senhor José Inácio Ramos, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, para compor a mesa. Ouviremos o hino com o coral da União dos Presbíteros Coreanos no Brasil. O hino fala de nós somos abençoados por Deus, e esta reunião é uma reunião de bênção de Deus em nossas vidas. Deus conhece a cada um de vocês. Conhece até pelo teu próprio nome. Ele te convida, amado e amada, a ir junto com Ele na caminhada da nossa vida. Juntos caminharemos a essa caminhada. Eu quero te dar a paz e a bênção do Senhor para com você, porque eu te amo. Por isso eu estarei diante de você. E eu estando diante de você, eu vou estar cuidando, instruindo. Oferecendo o meu maior amor para com você, andar comigo juntos. Eu quero te dar a paz e a minha bênção, e o maior de tudo, o meu amor para com você, para nós andarmos juntos
eu estarei diante de você para te guardar e te instruir através da minha graça, através do meu amor. Te abençoando integralmente sobre ti. Te abençoo em meu nome. Eu te abençoo em meu nome. Amém. Não poderia deixar de cumprimentar também ao reverendo Juarez Marcondes Filho, pela sua brilhante, eloquente e com muita sabedoria, o que proferiste aqui para nós, na data de hoje. E eu, como na presidência dessa sessão, não posso deixar de convidar o reverendo José Inácio Ramos, o diretor-presidente do Instituto Plebisteriano Mackenzie, uma entidade que cumpre esse papel importantíssimo, não só no âmbito espiritual, mas na educação, e conheço um pouco e gostaria que o senhor pudesse fazer uso da tribuna. Bom dia a todos. Nobre deputado Pedro Cacá, mentor dessa importante sessão solene na Assembleia Legislativa de São Paulo, essa Casa do Povo, para essa importante celebração dessa data. Agradeço o título de reverendo, mas eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, com muito orgulho, com muita honra. Já sou presbítero há 30 anos, onde eu sirvo ao Senhor na Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília. Deus me deslocou para São Paulo desde julho do ano passado para presidir essa bela casa de ensino, Instituto Presbiteriano Mackenzie. E o senhor foi maldoso comigo. Me colocar para falar depois do reverendo Ageu e do reverendo Juarez é muito difícil, não é fácil. Os ensinamentos já advindos da bela fala do reverendo Ageu e do reverendo Juarez, nossos líderes, me colocam numa situação difícil. Mas eu quero trazer à memória coisas que nos são preciosas, voltado ao Mackenzie. O Instituto Presbiteriano Mackenzie está na cidade de São Paulo desde 1870. Estamos a completar agora, no mês de outubro, 147 anos, e o nosso negócio, no bom sentido, é educação. Estamos fazendo educação de qualidade desde o início dos nossos trabalhos. Responsabilidade social, que é muito cantado em verso e prosa no Brasil de hoje, nós já fazíamos desde o início, ao colocar nas mesmas salas de aula as crianças, os filhos dos senhores de engenho com os filhos dos escravos, meninos e meninas na mesma sala de aula, abolindo a palmatória, outros castigos físicos que eram impostos aos alunos de então. O Mackenzie se diferenciou a partir de uma visão de Deus através da ação de um casal de missionários presbiterianos que aqui estavam. E eu louvo a Deus por todos o que ao longo desses 147 anos passaram pelo Mackenzie e contribuíram para que o ensino da educação fosse feito sempre com qualidade. Temos os melhores quadros de professores, desde a educação infantil até a pós-graduação. Temos excelentes instalações nos nossos colégios, faculdades e na universidade aqui de São Paulo, que todos aqui de São Paulo a conhecem bem e ouviram falar desde criança do Mackenzie, da qualidade do Mackenzie. Mas eu quero me voltar a João Calvino, o nosso precursor reformista e grande referencial da nossa confissão, a Igreja Presbiteriana, e especificamente a John Knox, quem originou o presbiterianismo. Mas João Calvino, na sua
empreitada reformista, ele trouxe conceitos revolucionários em todas as áreas do conhecimento, mormente na área educacional, a qual agora eu me dirijo. As melhores escolas, universidades, mundo afora, pós-reforma, sofreram a influência de Calvino. Os ensinamentos, a orientação, a forma de governo, a forma de compor essas grandes universidades, que hoje ainda são muito grandes e foram originadas dentro da orientação primeira de João Calvino. Então, nós temos no Novo Mundo, na América, grandes universidades que obtiveram os bons fluidos da reforma do século XVI, e João Calvino é essa âncora que jogou luz sobre vários aspectos em todas as áreas do entendimento, seja na pintura, nas artes, na música, na educação propriamente dita. E o Mackenzie hoje é um beneficiário de todo esse movimento instituído por João Calvino, a partir da sua predisposição em dar um novo rumo àquele rompimento feito por Lutero um tempo anterior. Então, eu, como presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, tenho grande alegria, deputado, de estar aqui nessa Casa do Povo para celebrar com todos os irmãos aqui presentes, esse belíssimo coral, celebrar a dádiva de Deus para o povo, para a humanidade, que foi a reforma protestante do século XVI, e nós do Mackenzie estamos realmente jubilosos por esse fato, essa efeméride de 500 anos atrás, que veio impactar grandemente tudo aquilo que fazemos hoje. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus nos abençoe a todos. Obrigado. Neste momento, assistiremos iremos assistir um vídeo institucional. Não veio? Não está dando, né? Tá, ok. Então, passaremos a palavra para o nosso presidente. Novamente. Eu aprendi que nada é por acaso. Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Amém. E, de repente, eu, a presidência desta casa, respondendo para o momento glorioso, jubiloso, disse: reverendo, e talvez José Inácio, diretor e presbítero, quem sabe se um dia o senhor não chega até lá. Eu não tenho autoridade clerical para fazer essa promoção, mas sendo instrumento do Senhor, eu sei que algum motivo há para o meu lapso, meu equívoco. Como o tempo ainda nos permite, eu gostaria, até porque aqui é uma casa democrática, aberta para todas as ideias, ainda que nem sempre, e no contraditório nós acostumamos, porque assim se faz e constrói. Ninguém tem o dom da verdade. Gostaria de saber se uma pessoa aqui presente queira também fazer o uso da tribuna para deixar nesta oportunidade. Como disse o Marcondes, 500 anos é uma data ímpar. E eu deixo aqui, então, e faço convite, quem gostaria de se pronunciar e fazer o uso da tribuna. Vamos dar uma salva de palmas para ele, né? Quero saudar a todos na paz do Senhor. Fazendo a apresentação, meu nome é Valdir Anselmo de Castilho, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, filiada à Penha, e eu faço parte de um ministério chamado Os Gideões Internacionais.
Esse ministério já está há 118 anos no mundo e nós estamos em 200 países do mundo. Estamos em 89 idiomas e esse ministério ele é interessante porque ele começou com 3 pessoas, né? 3 jovens. Começou com um jovem que a mãe dele, no leito de enfermidade, pediu para que ele nunca se apartasse da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia tornou-se uma fiel e companheira dele em toda a sua peregrinação. E ele era vendedor. E teve uma convenção nos Estados Unidos e o hotel em que ele estava hospedado não tinha vaga. Então foi dividida esta vaga com uma outra pessoa que compartilhou com ele. E ele pediu licença para que, ao deitar e repousar, ele pudesse estar lendo a palavra de Deus. E aquela pessoa que estava com ele também era evangélica e achou interessante, porque ele não tinha o hábito de levar a Bíblia. E naquele dia, com aquele ato, naquele instante, surgiu a ideia de eles colocarem Bíblias nos hotéis. E foi conclamado, reunido, para que tivesse um encontro de pessoas para fundar esta associação chamada Os Gideões Internacionais, hoje no Brasil. Só que nesse encontro só apareceram mais uma pessoa, foram 3 pessoas. E esse trabalho hoje, ele já está em 200 países, e nós fazemos a distribuição deste exemplar, deste Novo Testamento, nas escolas, nós fazemos nos presídios, nós fazemos nos hospitais, tipo caderno, para leito hospitalar, fazemos para as autoridades militares, civis, porque nós entendemos que a palavra de Deus ela não volta vazia. E através da semeadura deste Novo Testamento, nós temos ganhado muitas almas para Cristo. Porque as igrejas, em muitos lugares, elas não podem entrar. E como nós somos interdenominacional, e nós temos várias denominações, nós podemos estar adentrando a este local. Então, eu agradeço pela oportunidade de poder estar falando do Ministério de Os Gideões Internacionais no Brasil. É um privilégio muito grande poder fazer parte desse ministério. E nós olhando para as pessoas, e nós podemos ver que as pessoas, elas são importantes para Deus. E eu tive a oportunidade de falar com a autoridade, olhando para aquela autoridade, dizendo para ela que ela é um vaso de barro. E poderiam perguntar para mim, por que um vaso de barro, não de ouro ou de prata? Porque o ouro e a prata, com o calor, ele derrete. O barro, com o calor, ele torna-se mais consistente. Então eu vejo o nobre deputado como um vaso de barro. Amém. Mais resistente, mais firme, e que Deus possa estar nos abençoando. Amém. E agradecemos a Deus pelo oxigênio que nós estamos respirando aqui nesta manhã. A todas as autoridades presentes. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. O nosso presbítero é presbítero Valdir Anselmo de Castilho, presbítero da Igreja Presbiteriana da Penha. Pela ordem, nós temos mais 2 convidados. É pela primeira vez que eu vejo acontecer na sessão plenária o que o deputado, nobre deputado faz, e que dá democraticamente a todos poderem falar, de comentar. Eu vejo isso de uma forma muito bonito e de uma excelência grande. Porém, nós temos que respeitar o nosso horário do nosso tempo. Portanto, gostaria de que teremos mais 2 pessoas só inscritas para poder falar, para que nós não possamos ultrapassar o nosso tempo limite que nós temos aqui regimentalmente da nossa casa.
Então, vamos convidar o reverendo Lindbergh de Moraes para poder usar a tribuna conforme o presidente fez. Perfeito. Bom dia, na pessoa do nobre deputado, saúdo toda a mesa, em nome do nosso querido reverendo Juarez, todos os nossos presbiterianos, nosso querido reverendo presbítero Zé Inácio, saúdo todos os maquenzistas, a família que me acolhe há mais de 22 anos. Sou pastor na Zona Leste de São Paulo, Igreja Presbiteriana de Vila Otária, Sínodo Paulistano, a quem tenho a honra de representar neste momento. Sou da executiva do presbitério também paulistano. É com muita alegria que nesta tribuna recebemos esta oportunidade de apresentar mais uma vez, ao longo dessas comemorações, a importância da reforma para a formação humana. É exatamente isso que nos prende. Na função de pastor, de educador, a contribuição da reforma que vai para além de qualquer composição eclesiástica. Ela alcança o mundo, ela não tem fronteiras, como foi dito aqui pelos meus colegas que antecederam, com esta importância da reforma para a humanidade. E não haveria reformadores se não tivesse seus antecessores, se não tivesse as ideias de Cristo lançadas ao mundo. Portanto, é realmente uma ocasião para ser lembrado e celebrado, e que estas ideias sejam cada vez mais difundidas com a praxe, vivida conforme ensinamos, para que possamos combater o mal que Jesus Cristo tanto combatia, que era a hipocrisia. Um cristianismo tão falado e não vivido é tão cruel quanto aquele que desejava ser reformado. Que nós possamos ter, de fato, esta data guardada em nosso coração e que esta casa presta mais um grande serviço. O nobre deputado também, nesse gesto bonito de abrir a porta ao plenário, demonstra o verdadeiro significado da democracia. E aqui, como presidente da diretoria executiva da Fundação Social Democrática Cristã, também deixo o meu abraço, minha responsabilidade, minha solidariedade em continuar com os princípios reformados, contribuindo para a formação humana, sobretudo para o povo de São Paulo. Muito obrigado. Nesse momento, nós queremos relembrar e acusar a presença do reverendo José Carlos Piacente Júnior. Ele está nos representando a chancelaria do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Nossos agradecimentos ao caríssimo reverendo José Carlos Piacente Júnior, presente na casa. Convidamos, então, nosso capelão Cleander Rendite, PM de Cristo da Presbiteriana de Centro. Uso da palavra nesse momento. Lembrando que daqui a alguns minutos nós precisamos encerrar, né, não pressionando o caro irmão, mas que nós temos o tempo para nós encerrarmos. Senhor presidente Pedro Cacá, obrigado pela oportunidade. Sou pastor presbiteriano há 33 anos, pela graça de Deus, e me alegro estar nessa sessão, homenagem aos 500 anos da Reforma. Realmente temos muito a comemorar e agradecer. E pela graça de Deus também, junto com mais alguns colegas que estão aqui no plenário, eu faço parte de um ministério chamado PM de Cristo. A liderança está sob a responsabilidade do coronel Alexandre Terra, e nós temos trabalhado junto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E pela graça de Deus, o serviço de capelania já se faz presente em todo o Estado de São Paulo. Em todas as unidades da Polícia Militar, há um capelão. Nosso trabalho é voluntário. Nós somos pastores, presbíteros, membros de igreja evangélica, e nós estamos presentes em todo o Estado de São Paulo, levando aos nossos policiais uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, porque, infelizmente, eu creio que é do conhecimento das autoridades aqui presentes, na Polícia Militar o número de suicídio é muito alto, né? O número de invalidez também por problemas de várias ordens, né? Principalmente emocional,
E quando a igreja chega e leva uma palavra de Deus a essas pessoas, realmente o atendimento deles melhora muito nas ruas e também a sua vida no lar, a sua vida conjugal. Então, essa é a nossa missão. Então, em nome dos PM de Cristo, eu estou aqui agradecendo essa oportunidade e gostaria de deixar, se for permitido, senhor presidente, com o senhor, um exemplar que nós temos distribuído aos nossos policiais, que é chamado de presente diário, uma devocional, uma meditação para cada dia. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Deus abençoe. Agradecer. O PM de Cristo é uma entidade muito importante entre nossos queridos irmãos policiais militares. Reconheço esse trabalho porque conheço ele de uma forma muito específica. Agradecemos aos colegas capelães que estão presentes aqui, inclusive em telefonema que acabei de receber há 15 minutos atrás, o nosso coronel Terra enviou uma mensagem de agradecimento ao nobre deputado Pedro Kaká para poder representar. E como já foi apresentado a capelania, né, do PM, nós queremos mais uma vez engrandecer a presença dos senhores aqui nesta casa. Neste momento, então, nós estaremos passando a palavra para o senhor presidente, excelentíssimo deputado Pedro Kaká, para palavras de encerramento do caro deputado. Pela manhã, uma leitura de Lucas 12, versículo 14. Veio de forma muito oportuna. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Nesses 500 anos que nós comemoramos, na reforma que resgata aquilo que o Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz e nos livrou. Permitiu que nós, e todos nós, livremente possamos ter acesso direto com o Senhor. E naquela época, no final de 1500, tivemos um fato determinante. Gutenberg, com a máquina, permitiu a popularização, porque naquela época poucos tinham acesso. A ninguém é lhe dado o poder, o monopólio da verdade e do saber. E aqui, quando vem o diretor do Mackenzie, José Inácio Ramos, com 147 anos de história da educação, além de ensinar aquilo que Jesus nos deixou, forma pessoas, cidadãs, tão oportuno nesse momento. E o Brasil precisa ter reforma. A reforma é que, com certeza, começa com a reflexão e, seguramente, amplia em todos os setores, na música, no esportes, no conhecimento e também na política brasileira. A Assembleia do Estado de São Paulo cumpre seu dever, o seu papel. Não é dado aos senhores isto, senão como um dever de quem representa e quer uma sociedade melhor. Uma sociedade que tem as bênçãos do Nosso Senhor, seguindo as orientações que está aí, nas Escrituras Sagradas, que eu tive aqui o prazer e a honra
de receber aqui, que vou levar com muito carinho para casa e acrescentar nas minhas leituras. Quero, portanto, agradecer a Deus, à minha família, a Lidiane, ao meu filho Fernando e a outros que não puderem estar aqui presentes. Agradecer aqui às autoridades, à minha equipe, aos funcionários do serviço de som, da taquigrafia, do serviço de atas, do Edson cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da Casa, da TV Alesp e das assessorias da Polícia Civil e Militar, bem como a todos que, com as suas presenças, colaboraram para o êxito dessa solenidade. E assim, declaro encerrada esta brilhante e gloriosa sessão feita por todos nós, com a bênção do Senhor. Meu muito obrigado a todos os senhores. Amém.